Então, pessoal, eu acho que tem pouca gente ainda aí, né? Mas eu tenho dois. É que eu vou ter uma reunião depois também. Mas eu interrompi aí o que a gente tinha combinado de vocês apresentarem, porque eu estava montando aquela gravação da última aula, né? Botando os tempos lá e tal, dando uma olhada, e achei que dava para ficar mais claro o nosso objetivo, a gente agarrar com mais profundidade o objetivo principal nosso, né, que é essa independência aí dos elementos visuais, e eu não queria perder essa oportunidade de, assim, no meio do curso, a coisa ganhar uma outra dimensão, né? Então, eu preparei aqui uma aula que vai ter uma outra abordagem, né? Pelo que eu consegui identificar. Se a gente fizer o contrário do que a gente estava fazendo, talvez seja melhor. Por quê? Porque a gente viu diversos exemplos, né, dessa autonomia, assim, a nível de comparação e tal. E a independência dos elementos visuais, de linha, tom e cor, né, ela se dá de múltiplas maneiras, porque é possível usar a linha, o tom e a cor de múltiplas maneiras. Então, a gente fica com um leque quase infinito, né, de possibilidades, que acaba confundindo mais do que ajudando, né? A gente fica perdido, bom, e o que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu vou trabalhar essas questões e tal, né? Então, a minha ideia seria fazer o contrário. A gente recortar, no caso, o Rembrandt mesmo, né, que é um, sabidamente aí um autor que trabalha essa independência dos elementos visuais, e a gente captar que recursos ele usa, né? Dentro desse leque, né? Como é que ele usa esses recursos e as relações que eles vão traçando dentro do campo visual, né? Então, a ideia seria essa a princípio, mas a gente vai ver o leque dos recursos e aí fica mais fácil de identificar o que que ele usa, o que que ele deixa de usar e tal, né? O que que ele prioriza, né? No caso, a gente tem três trabalhos que a gente vai abordar. Esse aqui a gente já viu, né? Um inacabado, que a gente também já viu, e uma paisagenzinha que a gente ainda não viu. É a minha pintura preferida, digamos assim. É, então a gente vai ver esses três caras tentando identificar ali o que que acontece dentro do elenco de possibilidades. O primeiro que a gente raciocinou, né, foi a questão da linha, né, do definido e do indefinido, que, na verdade, o Wolfgang já cita isso no Conceitos Fundamentais da História da Arte, né? Ele fala o estilo linear, que é dos clássicos, e o pictório, que seria mais da Mancha, né? Que é o estilo mais ligado ao barroco. Depois, mais à frente, ele vai falar de outra parte de conceitos que está ligado, né, intimamente relacionado, que é a forma aberta e forma fechada. Né? É forma aberta e forma fechada, se a gente pensar no Rembrandt e no Botticelli, o Rembrandt vai estar na forma aberta, né? Ele abre aqui, né, a gente já viu isso, né, ele destrói aqui e tal, né? Ele não cria tensões visuais aqui dentro. Mas aqui, ó, no nariz, ele tem um desenho, né? Então ele teria uma forma fechada do nariz, digamos, né? Por isso que eu prefiro o conceito de definido e indefinido, né? Que diz a mesma coisa, tá? O definido é onde tem linha ali, onde tem limite, né? Então, eu acho uma questão mais apropriada. E acontece dentro do barroco, né, se predomina esse indefinido, essa forma aberta, por outro lado, eles vão ter sempre áreas de um pouquinho maior definição. Né? Da mesma maneira, os clássicos, né, também, na verdade, um Botticelli, por exemplo, esse que é bem linear, assim, bem linha de contorno, né? O tempo todo ele vai marcando essa linha de contorno, mas chega aqui, ó, ele indefine, ele abre a forma, né? Porque se a gente imaginar, olha, se eu for
reduzindo a tensão entre uma área e outra gradativamente, essa forma desaparece, ou seja, ela se abre ali para o contexto do campo, né? Se abre para o fundo, né? Então, o definido e indefinido eu acho mais adequado, porque mesmo num pintor linear, como Botticelli, ele vai ter áreas de maior definição e áreas de menor definição, né? Aí fica, eu acho, mais palatável do que aberto e fechado, né? Ali dentro também, né? Tem uns desenhos ali e tal, né? Que são menos pesados ali do que a linha de contorno, mas são formas, né? Começam a se definir ali em alguma medida, né? Então, em relação à linha, a gente pensou essa questão, né? E optamos ali, estamos estudando o Rembrandt, o que ele escolhe, né? Ele escolhe essa indefinição, a forma aberta, né? Que participa do todo, que cria um todo mais coeso, mais típico do barroco, a unidade fala primeiro em vez das partes, né? Partes da figura podem ser desmanchadas, desprezadas, né? Desvalorizadas, na medida em que elas se identificam aí com o fundo, né? Então, ele vai nessa direção. Qual a melhor estratégia, né? A gente viu isso também, né? O ideal é começar rabiscando, né? Um rabiscozinho, ele faz na linha de Ashura, né? Eu vou pegar aqui um outro do velho também. Ele faz aqui com essa linha de Ashura, né? Uma linha mais aberta mesmo, vai rabiscando, vai fechando o campo e tal. E aí vai gradativamente sentindo ali uma forma, que ele também acha uma espécie de um triângulo aqui dentro, mas parece que ele está mais interessado, na verdade, em definir essa linha do nariz, né, para rimar, e aí ele acha um planozinho ali na testa também, né, achou uma sacadazinha. E a boca, né, a boca que tem um desenho bem marcante, bem preto, né, que contrapõe ali com essa sombra aqui que faz uma curva, né, parece que dialoga, né, com a dinâmica ali da boca, né. Então ele está trabalhando esse indefinido ali, ele começa pelo indefinido, pela mancha, né? E vai definindo gradativamente até encontrar alguma coisa de interessante ali em cima do tema dele, né? Então minha sugestão inicial seria ele trabalhar com essa linhazinha de Ashura mesmo, essa linha meio rabiscada, vai cercando a forma e buscando alguma coisa que seja interessante, ou seja, que tenha um desenho bonito, bacana, né? Que funcione de alguma maneira na composição e para haver esse destaque, essa definição ali em cima desse componente, né? Ora, se o Rembrandt faz isso na linha, a gente viu também que o Leonardo faz isso na mancha, né? Um carvão, nesse caso, né? Ele é o mesmo princípio, né? Ele começa do indefinido e vai gradativamente definindo até chegar às linhas mais marcantes, onde a gente sente a forma com maior clareza, né? Então, o movimento é o mesmo, né? Começa do indefinido, vai cercando a ideia. Então, nossa proposta inicial seria essa, né? Começar desse indefinido aí e cristalizando, que é o que o Rembrandt faz. E boa parte dos outros pintores também. Nós estamos tomando aqui o Rembrandt como o primeiro exemplo, né? Então, ele trabalha nessa direção, né? Então, vamos nos concentrar nesse aspecto, né? Nesse modo de utilizar a linha, que não começa definindo para depois indefinir, porque a gente vê o Caravaggio, né? O Caravaggio começa definindo tudo, depois vem com uma veladura de preto, reduzindo o peso das formas, né? Identificando elas com a escuridão do fundo, ou seja, está abrindo a forma, está tornando ela mais indefinida em relação às outras, né? Sempre um jogo de relações, a gente está pensando no todo, é sempre um jogo de relações no campo, né? Então, a nossa proposta inicial, então, seria pensar a linha assim, né? Começar do indefinido e tal, e gradativamente definindo a forma, então a gente vai fazer isso numa pintura também, tá? Vou pegar logo a pintura aqui, porque a gente já pode até ver um outro aspecto. A gente viu esse quadro aqui, que ele começa com fundo laranja, né? Tom alaranjado é um terra alaranjado, amarelo com terra queimada, tá? Isso vocês fazem fácil no xadrez, pega para xadrez, amarelo ocre.
e o que eles chamam de marrom é um vermelho terroso, um óxido de ferro vermelho, né? Mistura com cola branca e prepara um fundo bem equilibrado. Bem equilibrado quer dizer que tem mais amarelo nesse laranja do que vermelho, em termos de quantidade, em termos de peso, né? É uma mistura ótica, né? Para ficar um laranja no meio do caminho, assim, equilibrado, nem muito avermelhado, nem muito amarelado, botar mais amarelo, né? Aí você vai botando aos pouquinhos, a mistura sensível, até achar um laranja central. Então, daqui de cara a gente já pode escolher isso aqui, né? O exercício, né? Vamos levantar uma hipótese de trabalho, né? Se a gente vai seguir ou não, fazer avaliações, é com vocês. Mas vamos levantar a hipótese de trabalho do renda, tá? Então, ele começa com esse fundo laranja, né? Que está no meio do caminho, está no cinza médio. Então, o que a gente viu lá em relação à forma, pode se dar tanto desenhando com os escuros quanto desenhando com claros, né? Porque isso aqui fica óbvio que nessa pintura ele tem um ritmo de luz que faz uma coisa, vai até lá em cima, e os escuros fazem aqueles outros caminhos que a gente já viu nessa diagonal ascendente aqui, né? Ele vem desde lá de cima, lá, desde lá de cima, ali vai escorregando, fazendo uma bagunça, vai para trás do cavalo aqui, faz uma curva aqui, desceu lá para um barril que tem ali, uma arca, né? E aí vem meio reto aqui até achar esse triângulo, mas esse triângulo também escapa para lá, e a gente vê esse fluxo de escuros é muito mais radical, na verdade, até do que o claro, mas há uma independência, tá? Então, vamos voltar lá. O laranja está no cinza médio, né? O que me possibilita criar um ritmo de ritmos, não, ritmo não, uma dinâmica, né? Uma ação de claros para um lado e uma ação de escuros para o outro, né? Eu tenho essas duas possibilidades que são ritmos separados, né? São ritmos separados, independentes, um faz uma coisa, o outro faz outra, e ele faz isso, né? Então, vamos tentar obter isso sobre o fundo clarinho ali de uma gravura ou de uma folha de papel. Na verdade, eu consigo trabalhar bem o ritmo dos escuros. Mas, se eu usar um papel intermediário, um craft, um papel cinza, eu consigo também criar ritmos de luzes separados na brincadeira para libertar, né, esse ritmo de claros e escuros, né? Separar um do outro, né? Um faz uma coisa, outro faz outra, e o cinza médio está ali no meio, né? É aquela lógica do Clé, né? A ação é exceção, não a regra. A ação deve destacar-se sob um fundo de um estado dado. Ora, o fundo de estado dado, no caso, é o fundo alaranjado, né? Se o fundo de estado dado é o alaranjado, então, em termos de claro escuro, está no meio do caminho, eu posso libertar os ritmos e as dinâmicas para um lado ou para o outro, né? O fundo do estado dado é esse tom alaranjado aqui, vou apagar isso tudo. E, em termos de cor, eu posso libertar a luz e posso ir para o outro lado com preto, porque o meu ponto intermediário é neutro. Em termos de cor, ora, em termos de cor, eu vou na direção do cinza frio e azulado, não tem jeito. O laranja é complementar do azul, então tudo que eu jogar em cima de um fundo alaranjado vai se encaminhar na direção do oposto complementar ao ponto de partida, que é o azul. Ou seja, a ação é a exceção. A regra aqui é o laranja, a exceção vai ser o que não for laranja. E tudo que eu jogar em cima disso vai, na verdade, estar se encaminhando na direção oposta e complementar a esse ponto de partida inicial. Beleza? Bom, aí nós estamos falando de claro escuro, né? Aqui nós estamos raciocinando uma questão de claro escuro e surgiu aquela questão do ritmo e da dinâmica da cor, né? Na aula passada foi citado isso, pareceu que essa história ficou um pouco obscura ainda. Então eu vou resgatar, porque a gente vai pressupondo, né, que vocês
estão com esses conceitos afiados aí, né, na mente, mas, na verdade, é sempre bom revisar para não haver ruído, né? Então, vamos pensar o que é ritmo de... Porque o ritmo dinâmico já acontece no claro-escuro, tá? Quando eu estou trabalhando um jogo de claro-escuro, na verdade, eu já tenho ritmo e dinâmica, né? Então, na parte de tom, seria esse caso aqui, né? Na parte de tom, eu já tenho ritmo e dinâmica, tá? Bom, eu até peguei aqui, tá? Definição do dicionário, tá? O que é ritmo, né? Sucessão de tempos fortes e fracos que ocorrem alternadamente, com intervalos regulares, tem intervalos de tempo, né? Em uma frase musical, um verbo, um verso, etc. É considerado, né, a música e a literatura são consideradas arte do tempo, né? Então, o ritmo seria esse mesmo componente, né, que se repete no tempo. Só que no nosso caso não é o tempo, é o espaço, né? Isso para quem vê, né? Porque para quem faz, na verdade, está fazendo no tempo, né? Primeiro eu boto uma pincelada, um azul, depois eu boto outro, depois eu boto outro, eu tenho uma sequência, né? Que é temporal, né? Então, para quem faz, é tempo também. Para quem olha, vê o resultado, compreende a coisa mais como espaço. Mas para quem está pintando, é tempo, né? Então, o ritmo seria essa repetição de um mesmo componente no campo visual. E a dinâmica, aqui ele fala da mecânica, fala da matemática, fala modificação interior, tá? O que nos interessa é esse último aqui, que é a música também, falando da música, né? É o aumento ou diminuição de maneira gradativa, né? Uma passagem dos níveis de intensidade dos sons. Ele fala de intensidade, mas a gente pode pensar em notas, né? Passagem de uma nota musical para outra, né? É esse movimento que não há repetição, tá? Então é nesse sentido que eu estou puxando para dentro da lógica da pintura esses dois conceitos aqui de ritmo e dinâmica, tá? Mas como é que isso acontece? Vamos lá. Tá, temos aqui um campo visual e eu entrei com uma área de preto. Botei uma única área, tem ritmo? Não, não tem ritmo. Eu estou apresentando um combatente, um elemento, né? Pela primeira vez ele entra no campo visual, ele tem uma certa estabilidade, ele tem uma certa pregnância ali, que funciona quase como se fosse um ponto, né? Se eu colocar um outro, eu crio um ritmo? Não, eu tenho uma relação, né? Não posso dizer que isso aqui é ritmo, né? Está mais por uma relação mesmo, e diga-se de passagem, eles têm uma identidade, né? Os dois são áreas de preto sobre um fundo cinza, mas ao mesmo tempo tem diferenças, né? A gente sente que tem um contorno diferente, né? A forma dessas duas áreas começa a se destacar justamente pelo jogo das relações, né? Bom, se eu botar um terceiro aqui em cima, né? Eu já posso dizer que eu tenho ritmo, né? Se eu tenho três, um, dois, três, pá, 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 eu já tenho ritmo. Então a gente já, de cara já pode estabelecer isso aqui, né? Conceituar isso aqui. Para eu ter ritmo, eu tenho que ter a repetição pelo menos de três vezes, né, do mesmo componente no campo visual, né? Qualquer coisa, pode ser três figuras, pode ser três cores, azul, 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 vermelho, 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 três qualquer coisa, né? Se eu tiver três, eu já tenho ritmo, tá? E é claro que se eu forçar a mão, né, começar a criar mais elementos, colocar mais elementos, aí é que eu crio uma dinâmica mais contínua e um ritmo mais explícito. Repara também que a identidade inicial que a gente tinha visto naquelas duas áreas, né, a diferença de desenho, começa a sucumbir, ela começa a ser neutralizada por essa cadência, que essa cadência, essa identidade das várias áreas que se repetem, começa a falar mais alto, tá? Ora, se a gente continuar espalhando esses ritmos, vou botar mais dois, um do lado, outro do outro, começa a se formar um campo, começa a se formar um todo mais coeso, o campo começa a falar mais alto do que os próprios módulos isolados. Então começa a haver uma outra relação. É quase como se o ritmo começasse a se perder.
que ele começasse a se dissolver até o ponto que, se eu espalhar para tudo quanto é lado de maneira proporcional, tudo se perde mesmo e se transforma num grande padrão, um fundo de um estado dado, né? É uma regra, né, que ele está falando, né? Que o que falou lá, que eu citei no início, né? É uma regra, né? É um fundo de um estado dado, ou seja, é um padrão onde propício para a ação de outra coisa que é estranha a esse contexto. Ou seja, se você começar a botar módulos de branco, por exemplo, eles vão ser exceção nesse contexto e vão criar uma ação compositiva ali em cima. Beleza? Então, ritmo é isso, né? É isso que sai de um elemento, ele cria relação, daqui a pouco eu tenho três, eu começo a ter ritmo, daqui a pouco eu tenho um monte, eu começo a ter um ritmo mais efetivo. Então, as dinâmicas mais efetivas de composição rítmica estão no meio do caminho. Se eu continuar espalhando esse ritmo, ele vai se neutralizando até a formação de um todo coeso, que é o padrão, né? Um padrão geral, né? Então, a principal ação compositiva está no meio do caminho. Peraí um momentinho. Só que eu já perdi o fio da meada. Não, acho que você falou uma coisa muito importante, né? Que o ritmo, ele é a principal ação compositiva, ele está no meio do caminho, né? E aí, se você continuar ele vira um padrão. Você parou aí? Sim, isso. Então, vamos voltar aqui, vamos em frente, na verdade. Beleza. Então, temos um ritmo mais efetivo. Mas eu falei inicialmente, né, que a dinâmica, a gente vai ver as dinâmicas da cor, mas a dinâmica começa a acontecer no claro escuro, tá? Porque eu posso ter esses módulos aí fazendo uma passagem. E aí eu não tenho repetição. Eu tenho um ritmo de áreas, uma repetição de áreas, mas não de claro escuro. O claro escuro não se repete, então não tenho ritmo. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver dinâmica, eu não posso criar um campo, eu não posso criar ritmo? Não, porque eu posso ter uma dinâmica, eu tenho aqui, a dinâmica exclui ritmo, né? Exclui neutralização do campo, a dinâmica é extremamente ativa, né? Ela se recusa a ser neutralizada, como acontece com os ritmos mais percussivos, né? Que seriam mais ligados ao tambor, né? A dinâmica é mais ligada ao som de um violino, essa coisa da passagem, nisso é totalmente ativa, não tem ritmo possível, não tem neutralização disso. Mas se eu botar mais e mais dinâmicas, eu não consigo neutralizar também? Consigo, né? Quer dizer, eu consigo alcançar um ritmo. Se eu boto outra dinâmica igual, né? Repito, agora eu já tenho dois pretos e dois brancos. E se eu botar uma terceira, aí eu já tenho ritmo, né? Porque a gente viu lá, né? Com três eu já tenho ritmo. Então eu tenho três brancos e três pretos, né? Tem um preto aqui, um preto aqui, um preto acolá, né? E tem três. E note-se, diga-se de passagem, esse está do lado do branco, é o Clê lá falando, né? Aquela análise inicial que a gente viu sobre o claro escuro, né? Cadê ela? É o Clê falando que quanto mais contraste eu tenho, mais peso visual eu tenho. Ou seja, ele vai dizer que a questão primeira do claro escuro é a interferência no peso visual das formas, né? Então foi o que aconteceu aqui nesse caso aqui, que por acaso o preto bateu do lado do branco, esse preto aqui parece mais preto do que esse branco também, ele ganha um destaque, ele ganha um peso visual maior do que os outros, porque ele está em choque, em contato ali com o preto, são locais de grande tensão visual, né? Então, a dinâmica é uma coisa... Pois não. Até esse momento, então, ali aquela área do encontro do preto com branco seria a área de maior peso visual, então, até esse momento. Sim. Até esse momento, sim. Bom, a mesma coisa a gente está estudando o Remba, né? O exemplo disso aqui é aquele que a gente deu, né, de criação de ritmo, né? Por que que é diferente? Porque, pô, se a gente pega um dealer assim, a gente reconhece logo que há uma repetição de áreas de branco, né? Que vão criando uma cadência visual ali em cima, que são a mesma área, o mesmo branco, né? Pá, 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 é igual a batida de um tambor mesmo, vai criando uma certa dinâmica. E
e vai animando ali a composição, né? E que seria mais essa lógica de um jogo de áreas, né? Mas a gente viu que a própria área pode haver essa modulação, né? Pode haver essas passagens, mas o espírito que está por baixo disso aqui, eu tenho a repetição de áreas, mas eu tenho um fluxo, uma passagem, uma mancha de claro escuro que vai do preto até o branco. Então, é o mesmo princípio aqui, né? Eu tenho um preto de um lado, um branco do outro, só que eu não tenho área nenhuma. Eu tenho aquela alterne, né? Aquela passagem de um para o outro, lá, aquela mancha vaporosa, né? O mesmo princípio acontece. Olha, eu posso ter duas dinâmicas, de preto ou branco, beleza, eu tenho dois. Se eu botar três, eu já tenho ritmo, né? Já tenho um ritmo, tenho um, estou vermelho aqui, né? Já tenho um, dois, três pretos, um e dois aqui que se misturaram, né? De brancos. Então, o espírito é exatamente o mesmo, né? Só que a dinâmica é essa questão da mancha e o ritmo seria essa questão da repetição. Ora, professor, tudo bem, mas o que isso nos interessa, né? O que isso me ajuda no meu frigir dos ovos lá? Vamos lá. Vamos pegar a gravura do Rembrandt aqui. Olha como é que... É uma gravura... Do prato. Ah, Não, é só rapidinho. Então, assim, eu criando três dinâmicas, né? Pensando nessa repetição acima de três. Essas dinâmicas, elas automaticamente se transformam num ritmo, então. não, é um ritmo de pretos, né? Vamos botar aqui na área que é mais claro isso. São três dinâmicas, né? Isso. A dinâmica não se transformou em ritmo. Eu criei um ritmo de pretos. Um, dois, três pretos. Um, dois, três Três brancos. brancos. Então eu Entendi. estou criando um ritmo. E, evidentemente, eu tenho três desse cinza aqui, tenho três dos cinza intermediários, todos se repetem também. Aí eu tenho ritmos espalhados, mas são, na verdade, porque a gente tem três dinâmicas, né? A Entendi. dinâmica em si não tem repetição, não tem ritmo possível ali em cima, né? Isso que eu ia Bom, perguntar. Então, quer dizer, três dinâmicas não formam um ritmo. O ritmo é não, feito de elementos isso. mais ou menos similares, né? A dinâmica em Sim, si, sim, ok. sim. Vamos eliminar as áreas, tá? Vamos ficar só na mancha mesmo. Ora, aqui eu tenho um pretinho aqui, tenho um pretinho aqui, tenho um pretinho aqui. Eu tenho três. O branco já está mais confuso mesmo, misturou lá em cima e tal, mas o preto eu consigo marcar. Um, dois, três, o resto é dinâmica. Tá certo. Tá certo? Onde é que estão meus pretos aqui? Tem um preto aqui, eu tenho um preto aqui, eu tenho um preto aqui meio que se mistura para lá. É ritmo, tá? Um, dois, três. Aí eu tenho aqui atrás, tem lá no pé do cara. Ó, aqui tem um preto forte também, aqui eu tenho outro. E ele foi subindo com esse preto aqui do lado do branco, tá? Aqui do lado do branco, né? Esse cara de cá, tá bem marcado. E faz isso aqui, ó, bonito isso, né? Essa curva aqui que vira claro escuro na cabeça daquele cara lá de trás e sobe ali, né? Fazendo... Aqui é bem destacado, né? Ele botou preto do lado do branco, tem um contraste, né? Ora, eu tenho um ritmo, um, dois, três. Aí, pô, entre esse e esse, eu vou fazer uma dinâmica. Vou botar um cinza médio no meio, aí eu linko esse com esse. Esses caras aqui eu também vou linkar. Então, isso faz um fluxo ininterrupto aqui. Aí, então tá, esse preto aqui eu vou aproveitar, vou juntar aqui com esse triângulo aqui de trás, e esse triângulo de trás eu vou juntar com esse, fazendo uma passagem. O que não é ritmo é dinâmica. Então, você pode marcar os ritmos dentro do campo, e o resto é dinâmica. Então, tem uma dinâmica aqui que vai chegar naquele preto. Aí chegou naquele preto, ele salta, porque aqui eu tenho contraste. O ritmo está aqui, né? Um, dois, né? Um, dois, né? Mas aqui eu não tenho dinâmica ligando os dois, então esse aqui tem mais destaque, tem mais contraste, igual aqueles lá de cima, né? Então ele botou destaque nesses caras aqui desse lado de cá, onde mais tem destaque, assim, né? Preto do lado do branco. Lembra aquele preto do lado do branco lá no elemento gráfico que a gente fez? Onde é que está o preto do lado branco? Eu tenho aqui uma região importante, né?
Aqui no cantinho também tem um pontinho aqui que parece que ele quis valorizar essa curva para cá, né? E outro lugar, uma semicerrada nos olhos, que dá para perceber melhor, tem um triângulo aqui bem definido, né? Preto, numa área toda iluminada em volta, né? Que é um triângulo desenhadinho, meio geométrico mesmo, né? Bem sacado ali, né? Parece repetir, inclusive, a própria dinâmica geral da pose, né? Parece que ele quer fazer esse pé aqui, né, do velho, né? É, parece que é mais valorizado, é quase como se isso aqui fosse uma dica, né, da, da estrutura que rege esse conjunto todo. E dali ele faz o quê? Ele sobe lá para cima opa, aqui não tem contraste, aqui não tem preto. Ele botou o preto, mas tem cinzas em volta, é passagem, é dinâmica. Então, o que esses princípios nos adiantam? A sua teoria pela teoria? Não, porque eu consigo ver melhor e eu consigo construir melhor, né? Fiz lá meu desenhozinho rabiscado e tal, defini aqui uma coisa e tal, o nariz, pô, aqui nesse nariz eu vou botar um preto mesmo. Tá, mas eu vou ficar sozinho ali? Não, eu vou botar um outro aqui na gola, vou botar um outro ali. E esse aqui ficou esquisito, porque não tem nada para fazer aqui, mas daria um ritmo legal, então eu boto o preto e faço passagem, faço dinâmica, dissolvo ele no todo, ele passa igual aqui a não ter grande peso visual, mas assim eu ainda tenho um escuro forte ali. Esse aqui é mais preto, né? Ali não está tão preto, mas esse aqui sim, esse aqui botou um cinza aqui em cima, botou um cinza aqui embaixo, fez uma manchinha em cima da roupa do cara, né, para criar uma diagonal, ele integrou esse preto aqui, né, enquanto aquele ali está destacado, né. Então, de repente, para fazer esse link de cá, eu preciso de um preto aqui, eu boto o preto lá e depois faz as passagens, né? Então, isso ajuda a organizar o pensamento, né. Beleza? Então, temos ritmo e dinâmica, que são questões ligadas ao claro-escuro, e a gente vê que linha. Então, vamos começar lá. Que linha que eu começo? Pô, o que o Rembrandt vai fazer? Ora, aí ele vai começar com uma aguadinha de preto, né? Em cima desse fundo laranja aqui, ele vai começar a criar ritmos de preto, né? Ritmos com preto dissolvido. Também o pessoal costuma falar muito pincel de pelo de Marta, pincel de pelo de não sei o quê. Eu acho que, antes disso, o mais importante do pincel é ser pelo longo ou curto, né? O pelo longo absorve mais líquido, né, para trabalhar essas aguadas, esses desenhos iniciais é legal, e o pelo curto menos, né? O que dá a dica, né, para fazer essas aguadinhas assim, né? Então, aqui. É, você vê, tá tudo desenhadinho aqui, né? Os personagens ali. Ele vai com um tom escuro, né? Um marrom. Só que tá na aguada, né? Um marrom dissolvido, tipo mais fluido mesmo. Com um pincel de cerda um pouquinho mais longo, ele vai desenhando, ele vai fazendo uns tecozinhos. Aqui ele até definiu um pouquinho mais, mas aqui ainda está indefinido da mancha, né? Aqui nessa região aqui toda, né? Parece tudo mais indefinido mesmo, né? E ainda está naquela manchinha inicial, né, que é bem da aguadinha, né? Uma aguadinha de preto. Na hora de entrar com branco, se eu boto o ponto da tinta muito líquido, vocês já devem ter percebido, o líquido evapora e o branco apaga, né? Eu jogo a pincelada de luz lá, daqui a pouco ela seca, opa, tem que fazer tudo de novo. Então, é mais adequado usar um pincel de cerda curta, porque você vai usar menos líquido e vai pegar mais o ponto ali, que ela sai do tubo de tinta, fica mais fácil de abrir uma luz, sem ter que ficar voltando em cima dela, repetindo inúmeras vezes, para obter uma determinada luminosidade, né? Então, ele começa por essa água. Vamos nos concentrar primeiro nessa aguadinha aqui inicial, né? Ora, o que ele vai fazer? Ele está desenhando ali. Tanto é assim, quer ver? Vamos nos três aqui, eu não vou parar em um obstinadamente hoje. Ora, aqui é aguadinha também, né? Deixa eu ver bem um ponto, tá?
um pincel de cerda, inclusive, dura, que arranhou ali a superfície, né? O fundo é laranja também, tá, gente? Esse fundo aqui, isso aqui é madeira mesmo, tá? Em cima do qual ele vem com essa guarda de preto dissolvido, desenhando, escurecendo, né? Eu estou no laranja, eu vou na direção do escuro para um lado, na direção da luz para o outro, tá? Esse trabalho, deixa eu comentar rapidamente, ele é pequenininho, do tamanho de uma folha A4 de impressão, tá? É sobre madeira, e aqui é o fundo mesmo, a imprimadura aparecendo, tá? Então é um rafezinho meio rápido que ele estava inspirado no dia, eu acho. Enfim, é uma guarda de preto, da mesma maneira que naquele outro, cadê o outro? É uma guardinha de preto também, que ele vai desenhando esses escuros aqui. E o claro, tem ritmo, tem dinâmica, tem o quê? Ora, o claro ele faz isso aqui, 1, 2, 3, 4, mas você vê que tem muito menos ação, muito menos dinâmica do que os escuros. É mais econômico, né? Na paisagem é a mesma coisa? É uma coisa. Os escuros são mais fluidos e as luzes, eu tenho uma luz aqui que bate nesse conjunto de árvores e volta um pouquinho, né? Ele faz um ricochete aqui, né? Ele não deixa a luz em si vir para cá, para a base do rio. Então, eu tenho 1, 2, é uma mais parada, né? Os escuros são mais dinâmicos. Então, isso também pode ser, vou estudar mesmo no caderno de desenho com rabisquinho de preto, com canetinha lá, para estudar a minha forma. Deixa o meu ritmo de luz ser mais quieto, porque eu não vou explorar ele tanto, não vou me preocupar tanto com ele, porque eu boto 1, 2, assim, 3 no máximo e tal, já está de bom tamanho, né? É assim que o Rembrandt, em geral, procedia. Vamos ver esse aqui, então. Olha, os escuros são muito mais ativos. A luz aqui está até mais parada, né? Opa, um só aqui e a mão, né? Ah, mas essa cabeça aqui também tem luz. Ah, tem, mas é um pouquinho menos luminosa do que essa figura da direita, né? Toma uma aumentadinha, né? É um pouquinho menos luminosa do que essa figura de cá, né? Tem um tom ligeiramente mais... E essas aqui mais baixos ainda. Isso aqui já está no cinza médio, tá, gente? Porque ele botou escuro em volta e isso ganha luminosidade. O cinza, ou o laranja dele aqui nessa cabeça, né? Esse é um terra alaranjado, é o amarelo ocre com terra queimada, dá um terra alaranjado, que é a base ali de saída do Rembrandt, né? Esses caras de cá tem esse laranja com um pouquinho de amarelo e branco em cima, começou a voltar do tom intermediário, que é o cinza médio, inerente ali aos tons alaranjados, ele começou a voltar para a área de luz mais discretamente, né? A luminosidade é mais pregnante, na verdade, por conta do que está em volta do que do destaque das luzes ali em cima daquela região. Então, você vê que a luz é mais econômica, né? A rigor, né? A luz mesmo está aqui, né? Aqui foi para lá para baixo, aqui tem luminosidade, mas aqui é cinza médio, tá? É o fundo, né? É o cinza alaranjado do fundo, tá? Então, o cachorrinho tem branco, mas não tem luz, né? Então, porque o branco muitas vezes funciona como aqui, né? O branco funciona mais como cor do que como luz, né? Então, a luz ele concentra mais, é menos ativa, né, do que os escuros, beleza? Então, isso a gente pode também puxar para cá, né? Tá. Tom de claro escuro, ritmo principal, vai anotando aí, tá? Principal de escuros. E ritmo das luzes, menos. Ora, o que acontece quando eu boto menos? Eu vou fazer aqui embaixo, aqui nessa página mesmo. Aquele esquema do padrão, né? Boto tem grande pessoa, relação, ritmo, 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 ritmo. Dissolvo no padrão. Eu nego a ação compositiva inicial e dissolvo ela no contexto. Se eu boto em outra direção, ela vai ter um grande peso visual, menos é mais, tem mais peso, né? Boto 2, como o Rembrandt, 2 brancos, ainda tem um grande peso visual. Se boto 3, 4, 5, você acaba dissolvendo, que é o que ele faz com preto. Então,
Os brancos são mais econômicos, entretanto, tem uma grande relevância dentro da estrutura do quarto, tá? Porque eles são destaque, né? Eles são... Agora eu vou ter que caçar aqui uma borracha. Eles são destaque, são exceção dentro daquela regra, né? Então, minha folha de papel sempre fica bagunçada, gente. Anota direito isso aí. Então, no tom, dê preferência ao ritmo dos escuros, criar esse todo mais coeso, mais integrado, né? Criando ritmos e dinâmicas de claro e escuro. Seria a hipótese que ele levanta, tá? Criar ritmos e dinâmicas de escuros, né? E as luzes serem esse componente que ganha grande destaque dentro da estrutura da composição. Aqui tem destaque, e aqui nem se fala, né? Beleza? Até aí foi? Ô, Dupra. Ah, Então, não. é um padrão de escuros criando a base para a ação dos claros, desses poucos claros se destacarem. Não precisa ser um padrão, mas uma ação mais que seja mais ampla, que ocupe mais o campo plástico, né? Se De ocupar domínio dos muito, escuros. se ocupar muito, por isso que eu falei daqui, vai com aquele rabisquinho, aquela canetinha mesmo, assim, é o espírito que ele faz aqui, tá? Aquele rabisquinho, né? Quando ele faz isso aqui, opa, ele está fazendo ele está fazendo uma churazinha, né? Só que é com um pretozinho dissolvido, né? Que ele está montando ali, né? Alguém, vou dar um clique aqui, peraí. Oi, período pra. Ah, Você falou que um ritmo, mais uma dinâmica podia criar um ritmo. sim, Mas pode o contrário, um ritmo criar uma dinâmica? são coisas separadas, né? O ritmo é Hum, uma coisa, a dinâmica é outra. Eu criei lá naquele exemplo gráfico ritmos de áreas dentro do qual havia uma dinâmica, né? São coisas, apesar de um ritmo, pode sim sair uma dinâmica. É até a sugestão que eu dei, né? Quando eu indiquei isso aqui, aquela gravura do velho não tem tanto ritmo, mas essa aqui tem, né? Essa daqui tem, né? Quando eu analisei isso aqui, era no sentido, olha, eu estou lá, fiz o meu desenho é o filho pródigo voltando para casa, né? Fiz o meu desenho do velho, do pai acolhendo o filho lá, de joelho pedindo perdão e tal, beleza. Aí, pô, aqui eu fiz o desenho, mas já tá meio escuro mesmo, que é a cabeça do cara lá e tal, tarará e tererê. Aí, pô, vou criar um ritmo. Preto, 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 preto. Eu vou concentrar nessa ideia daqui, tá? Desse triângulo, né? Então, eu vou criar pretos aqui, escorregando para lá, depois eu vou descendo ela até achar o pé do cara lá embaixo para fazer isso aqui, né? Para repetir o triângulo, só que com ritmo de pretos. O resto é mancha. Então, do ritmo, eu posso puxar a dinâmica, né? Quando em cima tem um preto aqui, eu começo a botar um cinza médio aqui no meio, eu criei uma dinâmica de passagem que linka um com o outro e, ao mesmo tempo, cria uma fluidez. O olhar começa a escorregar e querer ir até onde ele achar contraste, né? Onde ele achar tensão. Entendeu? Tá? acho que o que eu estava querendo dizer é uma Hum. dinâmica influenciar um ritmo, tipo, pensando no ritmo como uma questão de tempo mesmo, de você tipo, dar tempo ao ritmo, você ter uma coisa que começa mais devagar e fica mais rápido, e tipo, Ah, ter uma dinâmica nesse sentido. Tipo, uma repetição mas de linhas que Não, estão. aí tem as propriedades do próprio ritmo, né? Uhum. Aceleração, os tempos podem ser maiores ou menores, as coisas podem se concentrar num campo, numa área, e se espalharem em outras. Essas são questões inerentes ao próprio ritmo, né? Se é um ritmo do tic-tac de um relógio é uma coisa, o ritmo de uma bateria de escola de samba é outra, né? Mesmo que eu recorte dali só um instrumento, tá? O ritmo do relógio é um, o ritmo daquele instrumento é outro, né? Tem uma animação, tem uma variação de tempo
e intensidade, né? Então, ou seja, no nosso caso, de espaço, né? De tensões mais espaciais e de impacto, né? Intensidade é o quê? Se eu tiver numa área, um preto do lado de uma área muito branca, eu tenho mais intensidade, né? Como aqui, né? E esse aqui não tem tanta intensidade quanto aquele pequenininho ali. Por quê? Porque esse tem mais impacto, né? É mais forte, é como se fosse um som mais alto, né? Lá no instrumento da bateria da escola de samba, né? É uma batida mais alta, né? E o outro, aqui é o surdo, né? Aquela bum, bum, né? É um pretãozinho que escorrega, que se funde com o resto, né? Não sei se foi claro, mas isso é uma questão inerente ao próprio ritmo, que você pode explorar, evidentemente, no campo, né? No teu trabalho, né? Entendi. Obrigada, Dutra. Beleza? Até aí foi, agora vamos para nossa Desculpa, fatídica cor aqui. mas deixa eu fazer uma pergunta então, que aí agora a resposta da Marina ficou uma coisa confusa para mim, que é o seguinte. Então, a dinâmica, ela vai se dar sempre como passagem entre ou um escuro e um claro, uma cor e outra, quer dizer, porque o que ela estava dizendo, por exemplo, se você tem um ritmo que se acelera, se aquela percepção da aceleração do ritmo não formaria uma dinâmica, aí não, então a dinâmica, ela tem a ver com a passagem do claro-escuro ou da cor, é isso? Eu acho que sim. Não parei para complicar dessa maneira, não. Mas é porque o ritmo tem variações também, né? Mas é variações de alguma coisa que se repete. Eu estou usando a definição do dicionário, né? Só que eu estou trazendo para a pintura, né? Não estou ficando só na literatura e na música. Estou trazendo para a pintura que também tem tempo, né? Que também tem. Eu boto um preto, eu boto outro, eu boto outro. Vou botar mais três aqui rapidinho. Um, dois, três. O resultado, às vezes, a imagem transmite essa velocidade de execução, inclusive, né, de tempo, né? Mas às vezes não, né? Então, a dinâmica, ela é a não repetição do elemento, né? E o ritmo seria... Agora, dentro do ritmo tem as suas possibilidades de variação, né? De concentração, dispersão, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que... Eu não sei se eu entendi a pergunta direito. Você acha que a variação de ritmo pode sugerir uma dinâmica, é isso? Eu fiquei imaginando dinâmicas com variação de ritmo, mas eu acho que aí complica demais, né? Uma coisa que já está Foi o que eu tinha complexa. pensado também. Talvez seja melhor, não. Não, Né? a nossa ideia aqui é tirar o Rembrandt como exemplo, né? Aham. Vamos se concentrar, porque a gente antes espalhou tudo, viu Rubens, viu Turner, né? E acaba dando aquela confusão geral. A gente tem as possibilidades de ação dos elementos visuais, linha, tom e cor, funcionam desta ou daquela maneira dentro de um campo visual que são infinitas, né? Eles são possibilidades extensas ali de uso desses elementos. Mas para a gente não ficar nessa abstração infinita que não leva a lugar nenhum, porque a gente acaba se perdendo diante de tantas possibilidades, nós estamos recortando as soluções plásticas dadas pelo Rembrandt para a gente entender, porque afinal de contas ele foi um cara que trabalhou essa separação dos três ritmos, né? Então, vamos entender como é que ele fez, mas se você quiser mais à frente variar, explorar outra questão e tal, aí é com vocês. É mais para a gente não se perder nessa diversidade de possibilidades, entendeu? Então, Tá certo. Tá certo. como é que a gente pode agarrar essa solução aqui em termos de fundamento conceitual? Ele veio desenhando com esse rabisquinho e tal. Daqui a pouco ele achou ali o desenho com mais preto mesmo da cabeça, achou um triângulozinho ali que ele achou interessante, viu que o braço fazia um movimento para cá, então ele vai, vou botar um preto aqui também fazendo a mesma coisa e tal. Aí, o que ele está achando? Ele fez o desenho e daqui a pouco ele foi encontrando pontos de grande escuridão, que é o que tem peso em cima do branco do papel. O branco é neutro, o branco é contexto, é fundo de um estado dado, é vazio, né? É o ponto de partida. Não tem ação compositiva, né, na gravura, né? Ele só fez um ritmo de pretos, né?
Então, achei um preto aqui, você pode achar o preto antes, né? Vou botar o preto aqui. Vou botar outro aqui. Vou botar esse aqui, esses dois aqui do lado para fazer uma ligação aqui com esse ritmo desse braço, com aquele eixo que está lá atrás e tal. Vou botar esses dois pretos aqui. Beleza. Botei os dois pretos lá. Porra, mas esse aqui até cabe, mas esse aqui ficou muito pesado. Vou botar uma passagem. De repente ele pode botar o preto antes e fazer uma dinâmica depois, ou pode chegar no preto, né? Por exemplo, vou começar a dar uma mancha aqui, até chegar no preto lá. Beleza. Mas aqui também ficou meio integrado demais. Se eu botar preto aqui também, depois da dinâmica, ele de repente encontra lá um preto. Pode vir antes ou pode vir depois, né? Eu posso... mas não seria mais objetivo fazer tal como eu citei aqui em cima? De repente eu fiz o meu desenho lá, algumas dinâmicas começaram a acontecer, mas eu já logo vou marcar preto, que é um ritmo interessante de preto, depois eu vejo como é que eu faço a dinâmica. É uma estratégia, eu acho que didaticamente interessante. Entendeu a mecânica? Agora, com variações disso, aí a gente cai naquela... É porque eu estou tentando mudar a perspectiva de abordagem, né? Para a gente ganhar mais objetividade, né? Em cima do que fazer, né? Então, para não ficar todo mundo meio perdido e a gente ter um chão comum ali de diálogo, né? Então, essa possibilidade, aqui qual seria mais o ideal? Eu posso começar pela manchinha e chegar no preto? Posso, mas aí eu vou sempre ficar na dúvida, aqui vai ser preto mesmo, ou é melhor não ser? Aqui eu vou botar preto também, ou não vou? Se você vai dar mancha, depois de sentir a forma, o ideal é fazer isso que mais ou menos ele sugere, pelo menos, né? A imagem sugere, né? Achou a forma, achou a composição, começa a criar ritmo, preto, espalha o jeito, cria um ritmo interessante. Depois, aí surge a questão da dinâmica. Esse aqui ficou exagerado, como é que estava aqui, né? Esse aqui ficou exagerado também, então eu vou criar uma dinâmica para baixo, né? E assim, eu acho que é uma estratégia mais... É uma hipótese de trabalho, é possível fazer assim, né? Então, é uma hipótese de trabalho que eu acho mais lógica, mais consistente com a própria pintura do Rembrandt, porque ele vai fazer isso na pintura também. Vai criar esses ritmos de preto mais marcantes, né? A gente vê nesse inacabado aqui, né? Desde o início, né? Ele botou um preto aqui, né? Ali atrás do cavaleiro ele bota preto também, né? Ele está marcando pontos aqui, tá? Aqui ele já botou o preto e já fez a passagem para fazer um desenho das costas do cavalo, né? Mas aqui está na cara, né? Que ele marcou um ponto de chegada, né? Da escuridão que vem desde lá de cima, né? Então vai costurando, e aí vai linkando, né? Vai fazendo esses links. Então na estratégia dele isso acontece, beleza? Se vocês vão usar assim, eu recomendo. A gente está tirando um exercício aqui, tá? Vamos voltar lá. No exercício aqui, cadê ele? Aqui. Fundo. Fundo laranja, ação dos claros. Ação dos claros reduzida, né? Reduzida. Para ter que vai gerar grande impacto para ele. E a ação dos escuros, ritmos e dinâmicas. Seria o nosso ponto de partida do nosso exercício principal, né? Fundo laranja, vamos criar uma ação de claro, aí de claros que seriam mais destacados, né, reduzidos, então vão ter mais destacados, e a ação dos escuros, ritmos e dinâmicas. Fazendo o quê? Desenhando, começando pela forma aberta, né, ritmos e as dinâmicas são muito propícias, né, para criar essas formas abertas. Vai começar, igual o Leonardo, né, começa pela forma aberta, vai definindo, achei lá um preto. Porra, tem um preto aqui, mas ele ficou isolado, vou botar outro, aí vou criar o ritmo. Então, já temos aqui um passo a passo. É um projeto de ação, um projeto de processo de construção. Beleza? Até aí foi?
Ainda tem dúvida? Não, tá tudo certo. Não escapole para a borda, não, porque senão a gente se perde e não chega a lugar nenhum. Então, a minha estratégia agora é agarrar no Rembrandt mesmo, nas soluções dele, tá? E não são as únicas. A gente viu, né, que o Turner faz de outra maneira, o Rubens faz de outra maneira, mas se a gente entender em primeiro a solução de um, eu acho que os outros ficam... As variações começam a acontecer de acordo com a criatividade, com a pesquisa de cada um, né? Então, tá. Agora vamos para a cor. Posso passar para a cor? Tem alguma dúvida aí até agora? Balão de cor é uma forma tridimensional, né? Que sugere ali a unificação das três dinâmicas da cor. Isso foi elaborado ali no início do século XX e vai até Bauhaus, mais ou menos. Depois a arte do pós-guerra ali acaba achando qualquer teoria chata e abandonando. Mas isso aqui unificaria qualquer azul, vermelho e amarelo, seja, todas as combinações possíveis estariam inseridas dentro dessa forma, desse sólido geométrico, né? E isso unifica as três dinâmicas da cor. Não há repetição aqui dentro. São todas as combinações possíveis que não se repetem. Então, tem um azul mais violetado para um lado, mais esverdeado para o outro, um amarelo que balança, ele pode estar mais degradado, né, indo na direção do oposto complementar, eu vou neutralizando até chegar no neutro absoluto, que seria ali no centro, né? Mas eu posso ter um azul aqui ligeiramente degradado e ligeiramente mais próximo da luz, né? Então, aqui é um outro azul, não é não estou nem na dinâmica só de saturação, nem só na dinâmica de luminosidade. E aqui também acontece essa simultaneidade, né? Porque aqui eu tenho um laranja mais forte que da minha paleta possa ser obtido, né? Aí começa a botar branco neles, indo na direção da luz, ele começa a degradar a saturação dele também. Mas essa dinâmica aqui é da de luminosidade, não é de saturação, né? Por quê? Porque eu estou aproximando aqui do eixo, né? O balão seria o quê? O círculo cromático, né? A dinâmica de Matiz, que a gente chama, tá? Bota aí do lado. Matiz é uma das dinâmicas, tá? Matiz é uma das dinâmicas, que é esse movimento de passagem entre uma cor e a outra, tá? A dinâmica de luminosidade, que é esse movimento de ir na direção do branco ou na direção da escuridão, tá? É uma outra dinâmica da cor, né? É uma das dinâmicas. E a terceira seria de saturação, né? Esse movimento de misturar uma cor com a sua complementar seria a terceira dinâmica de saturação. Não há repetição nesse jogo, é tudo que acontece aqui dentro com essas três, são as combinações possíveis desses três pigmentos fundamentais, né, que são as primárias. Todas as combinações possíveis estão aí dentro e, ao mesmo tempo, elas não se repetem, né? E aqui seria o eixo, evidentemente, de branco e preto, né? Então, unificando as três dinâmicas, a gente teria esse sólido geométrico. Entretanto, todavia, porém, não é bem assim, porque o amarelo é mais luminoso do que o azul e o vermelho. Então, esse ângulo aqui, né, não é 90 graus, ele é inclinado, porque o amarelo está mais próximo ali da luz. E aí a gente começa a ver que a faixa de cores mais saturadas está em torno dos cinzas médios, né? Acontece mais dentro desses cinzas médios aqui, né? Quando eu chego muito perto da luz ou muito perto da escuridão, eu degrado a cor, mas essa é bom frisar, tá? Isso até com professores eu discuto isso, que parece que é difícil de entender. Quando eu faço isso aqui, eu estou degradando a cor, mas a dinâmica é de luminosidade. Para eu ter uma dinâmica de saturação, eu tenho que ter duas cores no mesmo tom de claro-escuro. Porque se eu tiver variação, por exemplo, se eu pegar um azul e misturar com amarelo, eu estou iluminando também, né? Porque o azul é mais luminoso do que o amarelo é mais luminoso que o azul, né? Mas essa dinâmica aqui é de Matiz. Ora, se eu pegar esse azul e começar a jogar ele lá para cima,
eu estou degradando ele também, mas não estou mudando o matiz, eu estou mudando a luminosidade. Ora, para eu ter uma dinâmica de saturação, eu teria que, no mesmo tom de claro-escuro, sem mudar o matiz, eu alterar a intensidade daquela cor. Ou seja, eu tenho que ter uma cor complementar no mesmo tom de claro-escuro. Aí sim eu tenho as dinâmicas de saturação. Beleza? Então eu tenho as 3 dinâmicas da cor acontecendo aqui. Mas vamos pegar o círculo cromático aqui. Eu não voltei nisso com vocês, porque, na verdade, vocês já viram isso na análise da composição também, né? Viram lá comigo, viram lá comigo na pintura e viram na análise da composição também. Alguma coisa vocês viram com isso, né? Mas vamos lá, vamos repetir aqui o fundamento do negócio para a gente ver o que o Rembrandt escolhe, né? Beleza, temos aqui o círculo cromático que representa a dinâmica de matiz. Está anotando aí, né? O que é inerente a ele? A tensão das cores complementares e opostas, né? O vermelho é complementar de um verde, o azul é complementar de uma secundária, o laranja, e o amarelo é complementar de outra secundária. É sempre uma primária e uma secundária, né? Mas por que essas cores são chamadas de primárias? Porque elas não são obtíveis pela mistura das outras. O laranja, o violeta e o verde são, né? Eu posso pegar um azul, eu tenho pigmento verde também, mas eu posso pegar um azul e um amarelo e resultar num verde. E isso faz com que as cores secundárias sejam mais dinâmicas. Barroco, dinâmica, movimento, né? E que é o grande poder da cor, é a dinâmica, esse movimento de passagem entre uma cor e a outra, né? Ah, mas por que se essas aqui são mais dinâmicas, as primárias são mais estáveis, né? Então, é a dinâmica das secundárias e estabilidade das primárias, né? É uma propriedade, tal como a tensão das cores complementares, a dinâmica das secundárias e a estabilidade das primárias é uma outra propriedade do círculo cromático. Ah, mas por que isso acontece? Porque acontece, porque o olho vê assim, o olho enxerga dessa maneira, o olho reconhece ali, pegar uma passagem entre um azul e um amarelo em uma escala de verde, picotar isso tudo e misturar tudo, se a gente misturar esses quadradinhos todos meio bagunçado, a gente logo reconhece onde é que está o amarelo, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, todo mundo achou aí onde é que está o amarelo mais saturado, né? E também, da mesma maneira, o azul, né? Onde é que está o azul mais primário, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, está aqui, né? O amarelo ali, o azul aqui, beleza. E o verde do centro, onde é que está? Aí a gente já se vê em maus lençóis, né? Já começa a ficar na dúvida, porque oscila. Então, é uma característica inerente ao próprio olho, né? Você reconhecer uma certa estabilidade das cores primárias e uma fluidez, uma dinâmica das cores secundárias, e isso é muito aproveitado pelos pintores, né? Os pintores se apropriam disso direto, né? Então, onde é que eu estava? Tá aqui. Beleza, então nós vimos aqui dentro do círculo cromático existem duas propriedades principais, que seria a dinâmica das secundárias e a estabilidade das primárias e a tensão das cores complementares. Tem mais alguma coisa? Tem também. A gente pode, vou pegar esse aqui, ó. A gente pode dividir isso aqui ao meio, né? Se eu uso o amarelo como centro, porque o amarelo não é quente nem frio, ele está a meio caminho, né? Se eu usar ele como centro, como fundo, por exemplo, tá? Eu estabeleço um jogo de ritmos de frios para um lado e de quentes para o outro. Ou seja, eu transformo o amarelo em fundo de um estado dado, em regra, em plano de fundo, né? Em contexto, e ele passa a não ter ação nenhuma, e com isso eu ganho uma dinâmica da cor mais dual. Em vez de ser 3, que complica, né, eu tenho 2 só, eu tenho o frio para um lado e o azul para o outro, fica mais fácil de eu raciocinar a composição desse aspecto. E repare que o violeta também tá? O violeta também passa a ser central, passa a ser nem quente nem frio, né?
porque para cá eu vou na direção do frio e para cá eu vou na direção do quente. Só que o caminho aqui é muito menor, enquanto o caminho ali é muito maior. Quem não se lembra de uma paisagem impressionista de um pintor qualquer que usa o amarelo como centro, vai esverdeando até chegar ao azul do céu, vai esverdeando na paisagem, daqui a pouco tem uma terra aparecendo ali, uma estrada, alguma coisa que vai na direção dos quentes até chegar numa notinha de um telhado vermelho de uma casa, alguma coisa assim. É essa dinâmica que eles estão explorando, essas dinâmicas, essas passagens entre o quente e o frio, né? Então, também isso é uma característica importante ali de destacar dentro desse uso das três dinâmicas da cor, e, sobretudo, nessa dimensão ali do círculo cromático. Beleza, então, vou voltar lá para a minha pasta, essa aqui é de cor, e eu vou voltar para o meu exercício. Então, eu estou lá no meu quadro, preparei um fundo laranja, né? Fundo laranja, não é o amarelo, é o laranja, e vou para criar uma ação dos claros mais destacada, mas depois eu faço isso. Eu começar pelos escuros mesmo, que vai criar o meu contexto, o meu desenho, meu todo, né? Vou abrir aquilo tudo e agora eu vou começar a pensar na cor. O que o Rembrandt faz? Ora, predomina aqui a dinâmica de luminosidade. Tem dinâmica de matiz, tem dinâmica de outra coisa qualquer, predomina a luminosidade, né? O movimento que ele faz. Ora, o que ele faz? Ele pega o laranja, vai iluminando até chegar ao branco e depois ele esfria. Vai escurecendo até chegar ao preto e depois ele esfria, indo na direção dos cinzas frios e azulados. Tá? É isso, a dinâmica principal, tá? Isso é a dinâmica de matiz principal, é a que norteia esse quadro, é a que norteia esse quadro, e é aqui esse quadro aqui também, né? Você vê, dentro dos escuros começa a surgir os verdes, começa né, a desdobrar esses tons mais de marrom quente, né? É um terra vermelho, né? Um branco dá esse tom frio, a gente vai ver isso agora na sequência. Mas a cor vem meio que se desdobrando, sobretudo da área de escuridão, a gente vai ver depois com mais detalhe aí. Mas também da área de luz, né? Que é uma luz com amarelo, é uma luz mais quente, é uma luz com branco, com verde, dá uma luz mais verde mesmo. Aqui botou o branquinho ali em cima do marrom, dá um tom violado, aí ele vem desdobrando nesses dois aspectos. Alguém perguntou alguma coisa aí? Fala no áudio, tá, gente? Mãozinha, eu não... Então ele está fazendo esse movimento da dinâmica de matiz através da luminosidade, é um dos componentes, tá? É um dos componentes, né? Aí vamos lá no inacabado, né? Que o inacabado é sempre bom para ver como é que é o raciocínio principal, né? Que norteia ali a brincadeira, né? Bom, vamos voltar lá no nosso detalhezinho. Um zoom aqui. Porque os camaradas estão tudo desenhadinho ali, né? É preto que ele usa aqui, tá tudo meio quente, né? Aliás, vamos interromper aqui, vamos ver que, pô, o fundo dele é laranja, né? E se a gente quer desenhar primeiro com preto, depois com branco, e depois pensar na cor, né? O ideal é você saber com clareza como é que se faz uma monocromia de laranjas, né? Como é que eu faço uma monocromia de laranja? Vou voltar aqui rapidamente também para parte de pintura 2, que a gente está vendo processo, né? A gente está vendo processo de uso da cor, então não tem jeito. Além das teorias do balão de cor, que são mais ligadas às cores transparentes, na paleta do pintor as cores funcionam ainda de uma outra maneira, que é a teoria das cores opacas. Porque, na prática, o que acontece na paleta é que se eu misturar, depois eu explico direitinho por que disso, mas se eu misturar o amarelo com o branco, qualquer amarelo que seja, se eu misturar com preto, eu
escureço esse amarelo, mas eu transformo ele também num terra verde. O amarelo esfria no contato com o preto. Ora, a mesma coisa acontece às avessas com o vermelho. O vermelho tende a ser esfriado pelo branco, né? O carmim, nem se fala, um cádmio um pouquinho. Esse aqui já tinha um pouquinho de amarelo, você vê que é um vermelho mais alaranjado mesmo, então não deu tanto frio, mas mesmo assim ainda esfria aqui, né? Então o preto e o branco interferem nas cores e de uma maneira muito singular, porque o preto interfere na cromaticidade do amarelo, mas não interfere na do vermelho. E o branco interfere na cromaticidade do vermelho, mas não interfere na cromaticidade do amarelo. O esquema, o pessoal apelidou de pata de galinha, né? Para me sacanear, que é o eixo da monocromia dos amarelos, né? Se eu tenho um amarelo aqui no centro, eu não posso botar preto somente para escurecê-lo, porque eu transformo ele num terra verde. Mas eu poderia escurecê-lo com vermelho, mas aí eu transformaria num laranja. Então, para escurecer um amarelo numa monocromia, sem alterar o matiz, né? Sem alterar a amarelidão do amarelo, sem esfriar nem esquentar, né? Eu teria que pegar esse vermelho, misturar com esse preto, aí eu tenho um marrom, que a gente chama de marrom. Na verdade, esse preto pode ser azul, tá? Pode ser essa paleta daqui, por exemplo, tá? Funciona da mesma maneira, né? Vermelho com azul mais saturado. Essa paleta, inclusive, é luminosa. Tem a outra do carmim com ultramar, que é mais escura, mas essa aqui também funciona, é uma paleta bem luminosa. Isso aqui não é violeta, isso aqui é marrom, tá? O resultado na prática ali, na paleta, é marrom. Isso só vira violeta se eu der uma aguadinha por transparência em cima de um fundo branco, ou se eu misturar branco. Aí eu tenho violeta. Se eu não tiver branco na jogada, não tem violeta aqui nessa mistura de azul com vermelho. Misturei esse cara aqui com amarelo, o resultado disso é o que a gente chama de terra de siena. E note que esse cara daqui é bem escuro, quase preto, né? Então, aquele ângulo ali do balão de cor, ele vai lá no pé do preto, né? O violeta está quase perto do preto propriamente dito. E o amarelo está bem próximo da luz, o ângulo é bem marcante. Aquele ângulo mais discreto ali era mais para a gente visualizar direitinho, mas não corresponde à verdade dos fatos, né? Então, a gente teria esse esquema daqui, né? Ora, então, para escurecer o azul ou preto, que na verdade está funcionando da mesma maneira, misturei com vermelho, o resultado vai ser um marrom, e aí sim eu posso encostar no amarelo, que aí eu não esfrio nem esquento. O resultado disso é um terra de siena. A terra de siena é a mistura do azul ou preto com vermelho e com amarelo. Eu tenho terra de siena aqui no meio, é a combinação da jogada. E com vermelho acontece ao contrário, né? Se eu misturar com preto não tem problema, eu escureço e clareio, não altero o matiz do vermelho, né? Não esfria nem esquenta, mas se eu botar branco, ele começa a ficar com uma cara de laranja, de violáceo, né? Ele esfria um pouco o vermelho, né? Se eu botar amarelo, ele ilumina também, mas transforma em laranja. Então, para iluminar um vermelho na opacidade, eu tenho que pegar o amarelo, misturar com o branco e assim eu achar essa mescla daqui, né? E aí sim eu posso encostar no vermelho sem alterar o matiz. Por que eu falei frisei na opacidade? Porque isso aqui é a paleta das cores opacas. Se eu pegar um vermelho e der uma aguadinha em cima de uma área de branco, é claro que eu vou ter um vermelho luminoso sem precisar botar nada de amarelo nele, né? Mas na opacidade, nesse jogo de mais empastado da pintura, que começa a acontecer essa lógica. Por que eu estou falando isso tudo? Voltar lá para o meu papel branco, porque aqui eu não tenho, tipo, tem o fato final dessa brincadeira, né? Na verdade, azul e branco sobre um fundo neutro, né? Teria que ser um fundo neutro, aquele neutro absoluto, é o centro do balão de cor, né? Sobre um fundo neutro, o preto e o branco funcionam como frio azulado, né? Tanto é assim que nosso quadrinho lá do Rembrandt, o quadrinho da paisagem, vibra um grande... Isso aqui é cinza, não tem azul aqui na parada. É o preto com branco. Deu uma aguadinha de preto, sujou com branco em cima da aguadinha de preto, o resultado é um cinza frio azulado. É claro que ele ficou destacado aqui porque o fundo é laranja, então qualquer coisa que eu jogue em cima de um laranja já vai ser empurrado na direção do frio.
mas houve um destaque. Mas, na verdade, o preto e o branco funcionam, sim, como frios, né? O preto faz as vezes do azul. Verdes também, né? A mesma aguadinha, tá? Ele veio com a aguadinha de preto, voltou com o amarelo em cima da verde, né? E assim ele faz, olha, o que é essa mecânica aí que ele está fazendo, né? Vai com preto e volta iluminando um pouquinho, né? Vai com preto e volta iluminando. Ele está desdobrando aquela dinâmica do balão de cor, de vai para cá, daqui ele vai para o verde, daqui ele vai para o azul, daqui ele vai para o violeta, daqui ele vai para o amarelo, inclusive, tá? Então, ele é um ponto de entrada muito importante no caso do Rembrandt, assim como lá em cima, tá? Lá em cima também é. Cadê minha paisagem? Está aqui. Lá em cima também é. A mais alta luminosidade, amarelo com branco, né? Vai dar uma luz quente, a gente vai ver isso agora. E a luz fria do cinza, né? Azulado, né? Ora, se eu jogar isso aqui no preto, está no mesmo tom de claro escuro. Eu tenho uma passagem aqui tonal de claro escuro, só que eu tenho uma divisão cromática, né? Então, no mais alto da luz, pode procurar em qualquer quadro do Rembrandt. Na luz mais alta e na escuridão mais profunda, existe uma passagem entre o quente e o frio. Porque ele também está fazendo um jogo de quente e frio, porque o fundo dele é laranja. Qual é a cor mais quente? É o laranja. Então, ele partiu de um laranja, ele vai na direção do frio, ele vai encaminhar tudo, a dinâmica da cor, na direção dos tons frios. Não vamos nos confundir, vamos voltar aqui no exercício, tá? Então, fundo é laranja, beleza. Criei uma ação de escuros primeiro, né? Começa a desenhar, né? Fazer a marcação, criar passagem, ritmos e tal. E daqui a pouco acha também algum destaque para os claros. Não precisa ser tão integrado, tão passeado quanto o preto, que você já vai criar um todo coeso, vai na direção dos claros. E em termos de cor, o que eu vou? Eu vou na direção dos azulados. Como é que eu faço isso? Agora, então vamos lá. Vamos ser rigorosos aqui, que a gente está na academia e também vai fazer a gente entender melhor o quadro. Eu tenho um laranja aqui, eu vou botar aqui tem um laranja aqui. Ora, o que é um laranja? É uma mistura do amarelo mais o vermelho. É claro que o laranja tem uma quantidade até maior de amarelo do que de vermelho, mas ele é composto por esses dois. Como é que eu escureço um amarelo? Eu tenho que botar preto mais vermelho, né? Acabamos de ver isso, concorda? Como é que eu escureço um vermelho? O vermelho, eu faço uma monocromia de vermelho, eu faço só preto. Para escurecer, é só botar preto. Então, para escurecer um laranja, eu tenho que botar preto com um pouquinho de vermelho. Um pouquinho quanto, professor? Mistura ótica, sensível. Bota preto, bota um pouquinho de vermelho, encosta lá no laranja. Ih, ficou com cara de esverdeado, bota mais vermelho. Ih, ficou com cara de... Mudou para um tom mais avermelhado. O laranja ficou mais avermelhado. Mudou o matiz do laranja. Bota mais preto. Então, é uma mistura sensível, que você tem que achar ali na paleta. E para iluminar, a mesma coisa, tá? Amarelo eu posso botar branco, que não interfere na cromaticidade, mas o vermelho eu tenho que botar branco mais um pouquinho de amarelo, né? Então, eu tenho que fazer isso aqui para iluminar o laranja, que é a cor mais difícil de clarear e escurecer sem alterar o matiz. Por quê? Porque o preto e o branco interferem no matiz. Então, o laranja é a cor mais difícil de eu fazer uma monocromia, né? Professor, eu quero estudar isso melhor, porque eu quero fazer igual a Rembrandt, então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma monocromia de laranja. É melhor eu começar por ela, para achar o eixo, porque se eu sair dali, tudo vai na direção do azul, beleza? Então, eu vou primeiro começar por ela. Ora, que ele começou por ela? Começou. Isso aqui é marrom, né? É um marrom, é um preto com um pouquinho de vermelho. Agora, você repara que aqui, por exemplo, tem tons ligeiramente mais frios, né? Deixa eu apagar aqui. Começa a dar um cenazinho aqui, que dentro do contexto de laranja começa a funcionar como um ligeiro tom esverdeado. Mas aqui não, né? Aqui está na aguadinha mesmo. O que é essa aguadinha aqui? Ele preparou um marrom
vermelho com preto, e saiu desenhando. Beleza. Por que que eu sei que ele fez esse esquema do marrom? Porque aqui, ó, se vocês repararem, nesse cara aqui que eu estou caçando aqui no meio dessa confusão, ele tem uma cabeça dele aqui, ele tem o braço dele aqui que vem e tem a mão, né? Ora, essa mão aqui ele desenhou com a luz. Tem amarelo e branco, né? Amarelo e branco é que ilumina o laranja, né? Mas se esse amarelo e branco bater em cima do marrom, amarelo e branco, para iluminar o laranja, se eu não botar o laranja no meio, se esse amarelo e branco que ilumina o laranja se misturar com o marrom que o escurece, eu vou ter as 4 cores. Eu vou ter amarelo, branco, vermelho e preto. Vai dar laminha, vai dar neutro, vai dar cor de burro quando foge, é essa cor aqui, é a cor nenhuma, né? E aqui, mas aqui não acontece, né? Então, se aqui ele está, vou lá com o meu marrom, vou desenhando e vou iluminando pelo outro lado com amarelo e branco. Misturou os dois, dá o neutro, dá essa cor quebrada. Pô, mas aqui eu quero manter meu eixo dos laranjas. Então, como é que eu faço? Não tem jeito, ele pegou, achou um laranja a óleo, no mesmo tom de claro escuro e mesmo matiz do fundo dele, lambuzou aquela área ali e jogou o amarelo e branco em cima do laranja. Senão dá neutro. Como não deu neutro, o único jeito de fazer isso é ter uma lubrificação na superfície do próprio laranja. Mas aqui eu tenho escuro, professor. Exato. Suja com laranja, escurece com marrom para um lado e ilumina com amarelo e branco para o outro. Você está no eixo da monocromia dos laranjas. Beleza? Querem um outro exemplo aqui do Rembrandt? Que é o retrato com barba nascente. Um pouquinho escura, um pouquinho não, mas... Fundo é laranja, tá aqui, cabo de pincel, né? Respirou o fundo ali laranjado, tá vendo? Aqui, ó, cabo de pincel, tá vendo como que ele entra com cabo de pincel, né? Então, ora, o que que é isso aqui? Esse laranja aqui com preto. Laranja e preto, vai desenhando, né? Amarelo e branco na área de luz. É o eixo do laranja, né? Amarelo escurece com marrom, né? Esse marrom aqui, que se misturar com branco, vimos lá na teoria da cor, se misturar o marrom com o branco, dá violeta, esse tom mais frio aqui, né? Esse tom da orelha, por exemplo, né? Mas se esse amarelo com branco bater em cima de um laranja, lubrificado, né, ainda úmido, ele começa a resgatar, né, a laranja, aí ele permanece no eixo dos laranjas. E esse mesmo laranja serve para ir para os meus escuros quentes. Como é que eu vou para o meu escuro quente? A partir do laranja com marrom, vermelho e preto. Vermelho e preto vai abaixando. O laranja sem alterar o matiz. Qualquer coisa que saia disso vira terra de Siena, vira frio azulado, que é a barba nascente aqui, né? Autorretrato com barba nascente. Ele tinha mais ou menos a idade de vocês, tá? Envolvendo ali, né? Começa a fazer essa variação cromática, saiu do eixo, aí começa a dar frio, né? Começa a dar meio esverdeado aqui, meio azulado acolá, e aí ele começa a aproveitar isso para fazer a configuração ali, né? Para fazer o retrato da barba nascente. Né? Onde é que eu estava mesmo? Eu estava no eixo dessa confusão daqui, né? Então, aqui ele também fez uma monocromia, né? Beleza? São as duas tintas, amarelo e branco para um lado, e saiu um pouquinho do eixo, começa a dar tons mais frios. Beleza, então, aqui também tem, tá? Já um ponto mais de empasto, tá? Essa figura aqui, tá? Aqui, ele voltou com amarelo e branco, né? Isso não é fundo, né? Tá um retorno ali do amarelo e branco mesmo, ele desenho da cabeça desse cavalo todo, né? Mas aqui ele está no eixo dos laranjas, é quente, né? Não dá aquela laminha, não. Agora, aqui já dá, quer ver? Aqui. Esse cavalo, esse cara aqui mesmo, ele começa aí, né? Esse cavalo aqui, sobretudo, né? Essa cor aqui não é quente alaranjado. Aqui ele bota até amarelo ocre mesmo, né? Aí começa a desdobrar. Que cor é essa daqui?
É a cor nenhuma, é a cor de borro quando foge, é o neutro absoluto, não há quente nem frio, né? Ele se afastou do laranja do fundo. Como é que ele faz isso? O marrom com amarelo e branco. Aí resulta, vai e volta a desenhar, né? Vou desenhar, escurece, clareia, vou cercando ali a forma, aí ele começa a encontrar esses tons mais quebrados, né? Ah, então tem um neutro aqui? Tem um neutro aqui, tem um neutro aqui, tem esses neutros aqui também, né? Estão apontando, né? Estão, na verdade, no todo, estão fazendo um movimento assim, né? Querendo acompanhar essa luz quente que está na base, porque aquela luz lá, você vê que aquela coisa das alas que eu falei no iníciozinho do negócio do ritmo, né? Se eu tenho uma relação só, as diferenças começam a falar mais alto. Então, como eu não tenho muito ritmo espalhado, tem um pouquinho ali aqui, né, e aqui é branco também. Mas, como eu não tenho muitos mais, todas as outras luzes, na verdade, são cinza médio, né? Eles começam a criar uma relação entre si, porque são duas áreas de luz. Só que tem uma relação com diferença. Então, a gente sente claramente que essa luz é mais quente e essa aqui é mais fria, né? Então, como é que ele desdobra isso? Começa com marrom, que é vermelho com preto, mas se eu sujar esse preto aqui, se eu botar mais preto nesse marrom, se em vez de com marrom eu for com preto e voltar com branco, eu tenho cinza frio azulado. Então, é um ponto de entrada dos meus frios. Qual seria a outra? Eu tenho os verdes, né? Eu posso ir com preto e voltar com amarelo. Aí eu tenho terras verdes. Aqui, né? Começa a desdobrar uns tons mais esverdeados. Ali, ó, no, no leãozinho também, né? Então, aqui, né? É amarelo com branco que está voltando em cima de um preto mesmo, então dá marrom, dá terra verde, aliás, né? Vai dando os terras verdes. Então, o que ele está fazendo? Ele está aproveitando esse movimento de escurecer e escurecendo com preto e voltando com a cor para desdobrar o matiz da pintura.